Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez juntos, né? Então hoje nós vamos falar sobre os argumentos válidos. Já tínhamos falado sobre as falácias, que são argumentos que não têm validade, que são incoerentes. Hoje nós vamos ver alguns, né? Porque tem outros, mas vamos ver só alguns que já dão para vocês fazerem uma dissertação argumentativa, trabalhando com uma boa fundamentação para sustentar a tese de vocês. Então vamos lá. Alguns argumentos válidos. Primeiro, o argumento de raciocínio lógico. É um argumento que trabalha com a relação causa e efeito. E essa relação tem que ter a lógica, né, para se tornar realmente válida. Então, um exemplo aqui: o preconceito racial gera violência, causando os danos físicos e psicológicos. Reparem que é uma relação de causa e efeito, ou seja, os danos físicos são ocasionados pela violência causada pelo preconceito racial. Então, aqui há uma fundamentação lógica e uma relação de causa e efeito. Tudo bem? Outro tipo de argumento válido é o argumento de consenso, que já está consenso, quer dizer que a maioria aceita, né? Quer dizer, é uma ideia praticamente universal, uma ideia abrangente que praticamente não dá para refutar, ou seja, não dá para você não aceitar e contra-argumentar. Um exemplo dessa argumentação de consenso seria essa frase: a educação promove o desenvolvimento de uma sociedade. Repare, não dá para alguém refutar essa ideia, porque realmente é fato que o desenvolvimento de um país se dá devido à educação. Quanto mais se investe em educação, mais esse país, essa nação, tem chance de se desenvolver. Então, esse é um argumento praticamente infalível, porque não dá para você não aceitar. É de consenso da maioria das pessoas aceitarem essa argumentação. Certo? Vamos lá. O terceiro argumento é o argumento de provas concretas. Esse argumento ele é muito valioso, porque também são fatos reais, são dados estatísticos, são exemplos que vocês podem utilizar para fazer justamente a sustentação da tese de vocês. Então, se vocês dão dados estatísticos que estão mostrando ali a realidade daquele fato e da ideia que você vai defender, se você dá um exemplo de fato real, se você narra um pequeno relato de uma situação que realmente está acontecendo, isso é muito válido. Agora, só lembrar que esses exemplos de fatos reais não podem ser situações particulares, singulares. Vocês podem, por exemplo, citar exemplos de fatos reais que são noticiados pela mídia, pela imprensa, né? Então, se você vai falar, por exemplo, sobre a educação e vai defender a ideia de que a educação pública está precária, que ela precisa melhorar, que ela vive uma crise, e você cita exemplos de situações que nós estamos cansados de ver na televisão, de ler nos jornais, de escolas sem material escolar, escolas que estão precisando fazer obras, que não têm ainda infraestrutura, que estão paralisadas, escolas que não têm realmente professores, que é falta de professores. Esses fatos já estão ali dando sustentação, ancorando a sua tese que você vai defender. Então, dados estatísticos, evidências, exemplos de fatos reais, exemplos de fatos históricos também são ótimas provas para vocês usarem como argumento, tá? E o quarto, aqui tem até um exemplo que eu coloquei: o consumo de bebidas alcoólicas e direção, quer dizer, a pessoa que dirige, né, e bebe, né, geralmente é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. Lógico que esse dado estatístico aqui, ele é válido, ele é certo. Vocês não podem inventar dados estatísticos. Vocês sabem que hoje com a internet, se você inventa um dado estatístico, uma pesquisa, e ela não é verdadeira, não procede, você inventou, facilmente o corretor, ao ler o seu texto, se ele ficar na dúvida, ele vai pesquisar na internet e vai ver que aquele dado é um dado mentiroso. E todo dado que é incorreto, que é mentiroso, é uma falácia, é um argumento sem validade. Então, só usem dados estatísticos se vocês realmente tiverem lido, tiverem ouvido na televisão, tiverem uma informação correta. Tudo bem? E o quarto argumento que a gente vai trabalhar seria o argumento de autoridade. Não confundam com aquela falácia que é o argumento autoritário, que é uma imposição, né, ideológica, uma imposição machista, uma imposição de religião.
Isso não serve, isso aí não tem validade. Mas o argumento de autoridade está dizendo, é você citar, por exemplo, frases, pensamentos de pessoas que são notórias, que são especialistas, que detêm o saber sobre aquele assunto. É vocês citarem frases de livros, né? Tanto livros literários ou não literários. É vocês citarem também artigos de leis. Então, todos esses argumentos são argumentos de autoridade e vão reforçar a sua defesa de tese. Porque se você cita um pensamento de um filósofo e ele está ali trabalhando com a mesma ideia que você está defendendo, isso está, com certeza, fortalecendo a sua argumentação. Então, esses são alguns dos argumentos que vocês podem usar no texto dissertativo, argumentativo, ou até numa argumentação mesmo, quando vocês estiverem conversando, estiverem debatendo sobre um assunto e você estiver defendendo uma opinião, você pode usar esses argumentos para sustentar a ideia que vocês estão defendendo. Ok? Bom, então hoje nós terminamos com os argumentos válidos e na próxima aula nós não vamos mais falar sobre redação. Vamos entrar com outro assunto. Vamos trabalhar a vírgula, o uso da vírgula, que também é problemático. A maioria tem dificuldade em usar a vírgula corretamente. Tá bem? Então, só para lembrar, tá? Não esqueçam de compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, apertar o sininho e dar o seu like. Ok? Até a próxima. Bye, bye.